Bem-vindos! Meu nome é Cristiana Maresca, tudo bem? Sou terapeuta multidimensional. Trabalho, portanto, todas as linhas do psiquismo, mental, saúde mental, emocional, física e espiritual. E hoje nós vamos falar sobre a saúde espiritual das nossas crianças abençoadas. Então, especificamente cuidados espirituais com as crianças. Não importa se você é pai, se você é avó, se você é tia, se você é professor ou professora. Você tem contato com criança, não importa que de vez em quando ou convive com uma. Melhor ainda se você conviver com uma. As dicas aqui são muito importantes para qualquer tipo de contato que tivermos, que sejamos atentos a alguns detalhes, algumas situações e informações importantes que vão fazer toda a diferença para as nossas crianças. Então, a primeira questão é espiritualizar a criança, sem ser de uma forma chata, mas mais lúdica, envolvendo dentro de uma leitura, dentro de um conteúdo. Nós vamos falar sobre as práticas do bem, onde nós já vamos observar a criança e lapidar comportamentos, personalidade, principalmente dos 0 aos 7 anos, que é principalmente nesta fase que eles absorvem, como alguns sabem, que é quando eles estão realmente trazendo o corpo astral ao físico, ancorando mais a consciência aqui para a Terra, para a nossa grande escola. Então do 0 ao 7, geralmente é quando eles estão mais abertos à absorção do que se vê, do que se ouve, do que faz e aprende que é certo fazer ou não fazer. Tá? Então, do 0 ao 7 é principalmente a fase que se cria a personalidade, portanto, é uma fase muito importante e também delicada nesse sentido, não estressante, de ai que delicada, mas é uma fase relevante. Tá? Agora, depois disso, existem aqui dicas que eu vou dar, cuidados, para que se cuide da energia das crianças, para que se tenha um olhar e um cuidado para a criação de vida. Porque quando falamos cuidados espirituais, não são só cuidados energéticos, mas cuidados de termos uma preparação de consciência para a vida. Nós estamos o quê? Burilando, iluminando, lapidando nossos padrões mentais e emocionais, não é? Para nos trazermos mais luz, para observarmos as nossas sombras com humildade, percebermos quando estamos entrando em sintonia com as sombras dos outros. Isso é uma conduta espiritual, Esse é um cuidado espiritual e espiritualista que a gente já pode educar as crianças a ter, já deixando a criança preparado para se observar através das situações que cocria, que cocria na vida, na realidade dela, que ela atrai. E nós sabemos que nada que nós atraímos está fora das leis divinas, está fora da inteligência divina. Então tudo está validado pela inteligência maior, certo? Portanto, como fazer dentro do que nós entendemos como dentro da física quântica, onde é a linha da minha terapia inclusive, como fazer a criança ter crenças, ter contato, um contato aprofundado com o seu sentir, para que ela vá escolhendo, para que ela vá percebendo, tendo essa conexão mais profunda com o sentir dela e para sentir quais são os seus caminhos, as tuas verdades. Como seremos autênticos, como vamos ser e como as crianças são autênticas se elas não percebem o que seria natural em mim, como seria natural reagir, o que eu estou sentindo. Se toda hora ou muitas vezes a criança reprimida de alguma forma, seja por olhar, gesto, palavra,
que vai fazendo com aquela alma? E isso estamos falando de cuidados espirituais, porque estamos falando da alma da criança. Uma alma que vai sendo, às vezes, castrada. Ela vai se moldando de uma forma mais dolorida, mais negativa, vai mudando, vai trocando a espontaneidade dela para uma repetição daquilo que ensina, mas de uma forma muito forte, ao ponto dela perder a espontaneidade, a autenticidade, ao ponto dela ser uma cópia, um programa daquilo que os pais vão aplaudir. Então aquela alma já vai aprendendo a se distanciar dela para agradar os outros, para ser validada, para ganhar os presentinhos. E assim, espiritualmente, vai dar mais trabalho para essa alma perceber que isso, ao longo do tempo, vai gerar infelicidade, porque Deus dentro dela quer que ela seja ela. Deus interior quer expressar aquilo que vem de propósito para expressar. Vem como propósito, como verdade divina. É muito delicado, é muito sutil quando falamos de educar uma criança, né? Sem moldar alguém, sem moldá-la. Mas o que é isso na prática? Vamos trazendo para cá? Não perca. Condutas cristãs. Eu, quando era menor, eu fazia, né? Eu acho que alguns de vocês também fazem. Aí no reencontro, com certeza, graças a Deus, que são aprendizados de moral cristã, para os pais também, né? Graças a Deus, porque é muito importante que nós tenhamos não um consenso, mas uma percepção cada vez mais aguçada com essa nova era do que é generosidade na prática, fraternidade, o poder e o benefício de se compartilhar. Esqueçam, e aí vão levando para as crianças. O mundo, vamos mudando, pais e todos que cuidam das crianças, de alguma forma têm esses contatos, sair da mentalidade da competitividade, porque o mundo mais para frente não vai ser um mundo competitivo, vai ser um mundo fraterno. Já vamos criando uma mentalidade, vamos contribuir na nossa parcela de contribuição para essas crianças, que seja uma semeadura de compartilhar, de fraternidade, de autenticidade. Para que você veio? Quem é você? O que você tem de riqueza para oferecer? De criatividade, de beleza, de dons, talentos. E é a criança trazendo essa alma dela próxima, ela vai explorando isso de forma criativa. Ela precisa, tem criança que já é mais extrovertida, já vai mostrando isso. Tem criança que precisa ser estimulada, porque uma das coisas que ela vem aqui fazer é confiar nela. Então, quem cuida, quem educa, vai precisar perceber que tipo de conduta, que tipo de postura essa criança vai precisar desenvolver espiritualmente para ser brilhante, ser ela mesma, ser leve. E dentro desse ser leve existe o ser leve, leve de verdade, leve espiritualmente falando. Então essas condutas espirituais cristãs, elas são muito importantes para nos encaminhar para isso. Então fazer parte do evangelho no lar sempre que possível, sem obrigar, porque ela vai criar psicologicamente uma antipatia, uma rejeição. Mas sim, para as crianças eu trago aqui no final, a gente vai trazer, se der, eu vou trazer o meu filho para fazer o fechamento conosco. Então, exemplos
orações, exemplo dos pais, dos idosos, dos avós, é muito importante. A criança não vai ter tudo na mão. Uma conduta cristã também, aí eu semeio para vocês, ao meu ver, também é buscar, é de só dar a rede e a criança ter o trabalho de fazer por si, de pegar aquela semente e ir lá pôr a mãozinha na terra, né? A gente ensina como planta, mas não ficar plantando para a criança, não ficar fazendo para a criança, não, muito menos não tudo. Vamos criar crianças independentes espiritualmente. Isso é muito importante. Muito importante que a criança se vire, ao mesmo tempo ela tem um senso de união. Percebe como tem a ver com conduta crística? Porque a pessoa vai, para ser independente, ela vai trazer as forças dela, ela vai trazer os dons, aquilo que ela vai desenvolver, comunicação, força psíquica. Uma conduta disciplinada, determinada naquilo que ela quer. Agora, não é egoísmo, trazendo isso para um senso de união, de troca, de também, sabe, legal, eu sou independente, agora é a hora do coletivo, é hora do individual, e ter esse cenário, às vezes, com a criança, dela saber fazer coisas sozinha. Sabia que é importante? Espiritualmente, a gente, no nosso livre-arbítrio, quantas vezes nós precisamos estar sempre do nosso lado, sempre, né? Cada vez mais. Mas quantas vezes nós vamos receber críticas, cobranças, pessoas que querem moldar o nosso jeito de ser? Se a criança não tiver uma personalidade forte, não teimosa, forte, ou seja, ela vai manter uma estrutura emocional, mental e psíquica, portanto, como é verdadeiro para ela. E ela vai seguir. Geralmente são crianças realmente, às vezes líderes, né? Fortes e inspiradoras. Essa já é uma conduta onde a pessoa vai seguir o caminho dela, não para ser aprovado, não para ser benquisto. Isso é criar uma criança independente? Nós precisamos de seres pensantes, seres que sintam a sua verdade, que sigam aqueles seus caminhos e propósitos reencarnacionistas, sigam a sua voz interior, a sua intuição. Então ela precisa estar dentro dela. Ela precisa ter essa conexão com ela. Portanto, estimulem. Isso também é uma conduta, cristã, no sentido de você entrar em contato com a sua voz interior. Perceber, agora eu preciso descansar, agora eu preciso dormir, agora eu preciso falar isso para o meu irmão, dentro da linha de realidade dela. Filho, o que você está sentindo? Filha, sem insistir, deixar falar, mas estimular, por exemplo, meu filho tem 5 anos. Uma das coisas que a psicóloga me ajudou a aprender, e olha que eu sou terapeuta, né? Mas, neste caso, eu falei, é verdade, eu não estimulava. Filho, o que você está sentindo? Conta para a mamãe, e dá esse caminho, esse espaço da pessoa expressar o que ela sente, até para ela perceber o que ela está sentindo. Nós precisamos, para iluminar o nosso caminho, nós precisamos que Deus fale conosco, não é assim? Deus, nossa voz interior, a nossa luz. Conseguem perceber a conexão? Da espontaneidade, do contato com sua própria sensibilidade e ir estimulando isso para a criança, certo? A meditação também é uma das matérias aí do futuro para as crianças. Já existem escolas com meditação,
A respiração, tomar cuidado com a respiração. São condutas e cuidados espirituais que a gente, na nossa idade lá, de criança, não tinha, mas cada vez mais isso vai controlar a ansiedade, vai ajudar a criança a estar no estado de presença. O que está passando comigo? O que está acontecendo? O que eu preciso fazer para atuar ou silenciar? É estado de presença, sentir a vida. Estar naquilo que estiver fazendo. Se o seu filho fica com a mente, está aqui fazendo alguma coisa, e ele já está pensando em uma coisa, em outra, que não é aquilo que ele está fazendo, estimule, voltar para a atenção para o que ele está fazendo. Filho, agora não, depois a gente fala sobre isso, vamos terminar o que estamos fazendo aqui, isso é depois, uma coisa de cada vez. Um pensamento de cada vez. A simplicidade que a espiritualidade nos ensina basicamente gira em uma coisa de cada vez, no sentido de estar fazendo aquilo. Quanto mais profundo, verdadeiro, amplificado na luz, mais isso vai ser abrangente. Como Jesus, quando se reunia com seus discípulos, com o povo, ele conversava, ele tratava, mas a luz dele, as vibrações, e só se falar dele eu já arrepio, fazia muito mais do que aquilo que ele estava fazendo naquele momento. Mas estamos falando de Jesus, só com uma ideia de que por mais que você esteja fazendo, brincando, fazendo uma lição com a criança, a gente está fazendo muito mais por ela. É importante sim que os pais estejam, criem a importância, criem a oportunidade de estarem juntos, estejam inteiros, deixe o celular mais de lado, converse mais olho no olho, estimule isso, em paz e harmonia e com amor, mas estimule o olho no olho. Com 3, 4 anos eu falava, filho, olha para mim. E nós pais vamos treinando olhar para as pessoas no olho, ter uma relação onde eu encaro o outro, onde eu percebo você, sabe? Eu vejo você, como diz no filme Avatar, eu vejo você, eu presto atenção, eu estou aqui. Então essa é uma prática espiritualista muito importante, tá? Outra coisa, estimular nesse cuidado espiritual com as crianças, eu vou falar dos banhos, hein? Mas nesse cuidado de criar a realidade, eu coloco aqui para vocês um ensinamento. Sempre a gente cria a realidade na dor ou no amor, certo? A gente vive pela dor, com amor ou com dor as situações. E assim a gente, dependendo do que escolhemos com o nosso livre-arbítrio, nós colhemos os resultados, certo? Uma das crenças que eu coloco aqui para o meu filho é uma crença, verdade, vai por esse caminho. Atitudes positivas, consequências positivas. Atitudes negativas, consequências negativas. Lei da causa e efeito. Amanhã, no futuro, eu digo para ele sobre essa lei da vida. Mas a questão é a gente já semear e implantar naquele sistema das nossas crianças conteúdos o mais puro possível perante as leis da vida, mas que você já cria uma pessoa para viver melhor. Não para viver com base no que a gente acha, mas com base no que são as leis da vida. Dentro disso, a gente vai compartilhando, conforme a idade das crianças, vai compartilhando a nossa percepção, mas sabe, enfatizando que às vezes é importante enfatizar a minha percepção, filho. Agora tem coisa que eu coloque para as crianças, a vida funciona sim, mas não como uma forma pejorativa ou punitiva.
importantíssimo. Simplesmente, tudo depende do que fazemos, do que escolhemos fazer. Depende da gente colher bons ou maus resultados. Depende de você, criança. O que você escolheu fazer? Não é de repente que a criança vai percebendo que a gente vai criando essa conduta espiritual, tendo esses cuidados espirituais para aquela alma expandir. Eu vou semear no sistema, eu vou semear luz, eu vou semear ensinamentos, sementes. Podem ser muito produtivas para essa alma, podem facilitar muitos caminhos. E ponto. Nós fizemos a nossa parte, mas é contínuo, né? Nossa parte é contínua. É dando que se recebe, reforçando o que eu quero que a pessoa lembre, o que eu quero que aquela criança lembre. Tá vendo que você doou isso aqui? Tá vendo? Você ganhou isso aqui. Mas você vê, é dando que se recebe na vida, filho. E aí você tem coisa que para registrar no sistema, no subconsciente, a gente precisa falar algumas vezes, certo? Pais, atenção, pessoas que convivem com as crianças. Atenção às facilidades, às habilidades, mas também os bloqueios da criança. Essa criança é assim, ela quase não fala, ela é bem mais na dela, brinca com ninguém. Estimulem. Cuidado espiritual não é só rezar. Cuidado espiritual é cuidar dessa alma. É esse o contexto da nossa sessão, da nossa palestra aqui hoje. Cuidem dessa alma para que ela esteja mais segura para conviver com outras pessoas, para perceber o lado bom disso, para perceber a coragem, para ir estimulando a coragem de viver, o lado bom de se expressar. Aproveitem para ver já desde criança. Às vezes vai no psicólogo, no psiquiatra não, desculpa, no psicólogo, terapeuta. Isso é uma questão de psicólogo e terapeuta, geralmente. Por isso que eu falei de psiquiatra não. Tá, então é isso aí, zero competição, já falei. Na vida a gente não está aqui para competir. Nós estamos aqui para nos unir, para brincar, para aproveitar a vida, para aprender. São crenças que nós podemos ter com aquelas almas para que espiritualmente elas se elevem, elas tenham uma vibração mais leve por mais tempo, mais iluminada, mais integrada com as consciências divinas, ok? Banhos, vamos lá. Banho de descarrego para as crianças. Eu sou xamânica, né? Trabalho aqui com os xamãs, com os índios, com as ervas, com o fogo, enfim. É uma das minhas paixões e conteúdos aqui de outras vidas. Então, nos banhos, descarrego e equilíbrio. Banho de alecrim, você ferve o alecrim, sempre de preferência a erva pura, tá? Erva fresca, mas se não, pode ser a seca, ok? Alecrim, lavanda, opções, né? Alecrim, lavanda e também pétalas de rosa branca, tá? Então, você pode fazer só de alecrim, só de lavanda e só de rosa branca, de pétalas de rosa branca, ok? Agora, outra coisa. Na pétala de rosa branca, você ferve os dois, pode se embasar 2 litros de água. Ferve a água, põe as pétalas da rosa branca já com a água desligada e abafa, e deixa lá, fecha, deixa abafar, deixa curtir, pelo menos uns 10 minutinhos, tá bom, tá? Mesma coisa, aí você ferve alecrim, ferve a lavanda, que alguns conhecem como alfazema, né? Ferve, deixa lá ferver por uns 5 minutos, curtir. Outro banho que também é um banho de limpeza, que mescla, todos esses eles descarregam, mas eles harmonizam também a criança,
tá? Tira olho gordo, energias negativas. Agora para açúcar, assim, quando você ferve açúcar e joga 2 colheres de açúcar nessas 2 litros de água mais ou menos, você você deixa derreter o açúcar e não deixe a água quente cair do coronário para baixo. Na hora que a criança vai tomar o seu banho normal, seu banho higiênico, depois é o banho de ervas. Você coa e faz o banho de ervas. Agora, a água é temperatura ambiente, ou para mais gelada tudo bem, mas quente não, porque na cabeça, no coronário, o banho de ervas não é a ervas, tudo isso que eu estou te falando, ele não cria uma harmonia no coronário, tá? Nem pra gente, nem para os adultos, ok? Calmante, jasmim, melissa, camomila. Você pode fazer também, deixar na banheira se eles gostam, tá? Pode mesclar camomila com alecrim. Agora você ferve lá o alecrim e joga na banheira, por exemplo. Entendeu? Então dá para você trabalhar com frequências vibracionais das ervas com essas crianças. E ai, como funciona, uma beleza. Floral também funciona. Tem uma que eu gosto, né, do Terra, que eu uso com meu filho, mas tem vários outros, tem de Saint Germain, tem florais de Bach, eles também funcionam vibracionalmente para cuidar das nossas crianças, ok? Por fim, deixa eu ver aqui. Cuidado ao chamarem a atenção das crianças. Vamos conversar como gostaríamos de deixar um legado. Que legado estamos deixando para essas crianças? O que eu estou fazendo? Porque amor não é ficar sobrecarregando a criança. Deixa a criança cair, deixa a criança levantar, muitas vezes. Claro que não sempre, né? Nem 8 nem 80, porque senão a criança também não percebe o colinho, o gostosinho da criança. Tem criança que chama até atenção querendo fazer isso, até demais. Deixa a criança levantar. Lembra, cria pra vida. Senão vai ser um adulto mimado e vai ser muito infeliz. Lembra que os limites que a gente dá agora, que a revoltinha que nossa criança pode ter, a contrariedade que a gente está fazendo agora é para ser feliz daqui para frente cada vez mais. E que muitas vezes, quando crescer mais, vai entender a importância do que a gente está semeando aqui para essa criança. Mas vamos fazer com muito amor, vamos cuidar da nossa, por mais cansados que estejamos, lembremos que cuidar das crianças, das nossas crianças, é cuidar da gente também. Tá? Então cuidemos do nosso campo espiritual, energético, para que estejamos bem, para trocarmos boas energias para as nossas crianças, ok? Então ficamos por aqui, muita gratidão e até breve. Vou ver se meu filho continua aqui para a gente finalizar. Gratidão, meus canais de Expansão Espaço Terapêutico. Lembra do Expansão? Meu nome de novo é Cristiana Maresca. Espero que eu tenha agregado. Gostaria de receber comentários de vocês aqui e compartilhem esse conteúdo para as pessoas que têm contato com as crianças, para que a gente transmita esses conteúdos de nova era para os pais e crianças do futuro, tá bom? Beijo, gratidão. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Vamos nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos
a quem nos tenha ofendido, não nos deixes, cairmos em tentação, mas livrai-nos, de todo o mal. que assim seja. Amém. Amém, Jesus. Maria e José. Deus abençoe você.